hoje eu trago para vocês um vídeo com a Dani e o Alexandro, nossos intercambistas que estão em Malta. Eles puderam passar um pouquinho, um feedback aqui pra gente, né, de como foi, como está sendo a experiência deles no caso. Esse vídeo foi gravado no começo de 2022, né, no ano passado. O Alexandro ainda está em Malta e a Dani, que era para ficar 3 meses, ficou até o final do ano passado, e acabou de me mandar uma mensagem dizendo que quer fazer intercâmbio de novo, porque a empresa dela exige um nível B2 de inglês e ela conseguiu chegar no B1, né? E aí a gente está vendo se ela volta para Malta, se vai para outro país. De qualquer forma, eu gravei essa entrevista, né? Ficou aqui nos meus arquivos, vou postar para vocês agora. Não reparem ainda a bagunça, estou aqui tentando organizar o escritório novo, tudo encaixotado. Esse fim de semana eu vou botar a mão na massa e até semana que vem vai estar tudo prontinho aqui para vocês. Então segue aí com o Alexandre e a Dani contando as experiências deles em Malta. Nossa, meu cabelo tá... Tá bonito, tá bonito. Vocês estão aonde aí? Isso aqui do lado do The Point. The Point é que região central? Lima. Slima, que é o buchicho aí, né? Que é onde tem as baladas, enfim, tem os barzinhos. Isso aí, na verdade, não, isso aí é em St. Julian's, né? Não, St. tem uns Julian's. barzinhos também, mas é aqui fica perto dos ferries, né? Aham, entendi. Dá o ferry, no caso, Slima Valeta, Valeta Slima. Uhum. E como que estão as coisas em Malta? Alexandro chegou primeiro para estudar na Divi Malta. Na época, eu lembro que o Alexandro ele tinha a intenção, meio que estava assim, sem muita expectativa, né? Ah, vamos ver o que vai dar, eu quero aprender inglês. De repente eu aplico para algumas vagas na minha área, para ver o que acontece, né? O que você mediu, se você puder fazer um overview assim de expectativa versus realidade, Alexandre? Cara, do que eu, assim, lembro, né, na memória não é muito boa, mas assim, eu já tava com a ideia de vir para cá, né, em 2018. Uhum. Né, eu tinha, digamos, algumas metas, assim, digamos, eu tinha uma ordem, uma prioridade, por exemplo, né, primeira, obter minha cidadania italiana, depois fazer o intercâmbio e depois encontrar um emprego na minha área, né, aqui na Europa. Então, né, eu não sei se foi um pouco do meu esforço e também um pouco, no caso de sorte, também eu consegui fazer isso aí nessa ordem, porém não foi lá em 2018, né, foi agora em 2022, né, eu consegui, digamos, vir para a Europa em 2021, em setembro, né, fiz os processos e tal. Eu entrei em contato com vocês ali, no caso, em dezembro, novembro, acho que de 2021, né, tive alguns contratempos até que eu atrasou um pouco da minha vinda, que na verdade era para vir para cá em dezembro, né? Não, perdão, era para estar vindo para cá dia 10 de janeiro. Sim. E eu pude vir somente em 19, foi dia 19 de fevereiro, ou seja, atrasou um pouco mais de um mês, né, um mês e meio ali. E assim, eu vinha com a expectativa, digamos, vai ser muito difícil aprender inglês, porque eu não tenho um inglês muito avançado, tendo que todo dia ter o contato com o inglês. E eu vi que não é assim tão complexo, tão difícil. A gente consegue se comunicar, às vezes faz um pouco de mímica, mas a gente... olha, a escola que eu fui também é ótima, né? Muito bem sugerida por vocês, assim. Nossa, teve momentos, assim, por exemplo, que eu ficava somente eu e o professor, né? Praticamente uma aula particular. Eu não paguei pela aula particular, mas eu tive momentos que eu estava sozinho, digamos, né? Como era inverno, né? Então, tive 2 semanas de aula, praticamente eu e o professor, dentro da sala. E foi assim, ótimo, porque eu consegui que o professor, digamos, focasse mais em mim, né? Então, foi isso, ajudou muito. Certo, que bacana. E a Dani? A Dani que estava na dúvida na época, né, Dani? Você não sabia se ir para Irlanda, se ia para Malta. Aí você fala, não queria ficar num lugar frio, não. Eu falei, então vamos ver Malta. E a princípio ia para ficar 3 meses, né? E tá aí ainda. O que deu assim que você resolveu ficar mais 3 meses? Porque a experiência aqui é fantástica, né? Eu vim para cá para poder aperfeiçoar o inglês, até para questão de trabalho mesmo, e na empresa onde que eu tô.
E aí, beleza, vou 3 meses. Aí decidi com pouco tempo para poder vir, né? E comecei a olhar em maio, mais ou menos, em junho, já tinha uma graninha separada para isso, já estava meio que preparada para vir. Uhum. E conversei com você aí, adorei o nosso papo, você me clareou bastante as ideias. Eu estava muito na dúvida se eu viria para cá ou não, ou se fosse para ir para a Irlanda. Só que eu amo praia, amo o clima, né? Então, Legal. o clima é muito legal. Então, resolvi vir no verão, fiquei 3 meses, falei, não vou embora não, vou ficar mais um pouco. Então, né? até então, eu vou esticar até dezembro, se eu não ficar mais. Legal, bacana. Gente, e o que vocês estão achando de Malta, assim, né? Quando a gente conversou a primeira vez, eu expliquei, eu falei assim, olha, é um país, assim, ele é bem diferente de tudo que vocês podem vivenciar de país de língua inglesa. Se a gente for comparar Austrália, Nova Zelândia, Reino Unido, Irlanda, Canadá, poderia até dizer Jamaica, mas acho que não. Mas assim, porque Malta é um país que, embora a língua oficial seja o maltês, vive-se muito do inglês aí, né? Por conta do turismo, que eu acho que é uma dos principais PIBs aí do país, né? Tem toda uma estrutura para receber no país, por ser uma ilha muito pequena, um país muito pequeno. Para onde você vai, você vê placas em inglês, anúncios em inglês e tudo mais, né? Mas tem aquela coisa porque é uma cultura muito diversificada, nativamente falando, não de imigrantes, né? Porque o Malta já foi colônia britânica, francesa, árabe, né? Então é uma mistureba, assim. Como que era, assim, para vocês, na cabeça de vocês, antes de vocês viajarem? E agora, assim, como que vocês se adaptaram? Vocês perceberam que, de alguma forma, assim, o fato do inglês não ser a língua oficial, vocês conseguem ter uma comunicação na rua, no dia a dia? Como que tá a vivência de vocês em relação a isso? Assim, né? Minha visão de pouco tempo aqui, com o Alex tá mais tempo. Uhum. Eu fiquei com esse medo no início, falei, não, vou chegar lá, o povo vai começar a falar em maltês, socorro. Só que não é isso. Aqui todo mundo fala inglês. Então, acho que praticamente todo mundo que eu conversei aqui sabia falar inglês. Igual você falou, placa, orientação, tudo. Eles têm nas 2 línguas. Então, não tive dificuldade nenhuma. Tá? Pelo contrário, a minha dificuldade para chegar foi conseguir falar inglês na hora que eu pisei aqui. Depois, entrei na escola, passou uma semana, eu já estava entendendo, conversando. Aí, a gente destrava o inglês, né? Mas, assim, a minha experiência de pouco tempo, de 4 meses, foi bem tranquila quanto a isso, essa questão aí do inglês. O Alex está mais tempo aí, pode até... Então, no início aqui, os 3 primeiros meses aqui, eu fiquei praticamente só estudando e trabalhando, né, que eu estava trabalhando com uma empresa do Brasil. Eu tinha contato somente com o inglês, né, com os colegas, né, meus flatmates, e o pessoal da escola. Não tinha contato externo, assim, por exemplo, para sair, assim, não tinha muito. Comecei a trabalhar em maio e, sim, na empresa tem bastante malteses, né? Alguns holandeses também, mas a maioria malteses. E, assim, conversando com eles, eu vejo que todo maltês fala inglês. Inclusive, no caso, tem filhos de colegas de trabalho, por exemplo, com 7 anos de idade. Na escola, eles só falam em inglês, então a educação já começa com o inglês, né, na sala de aula, né? O maltês é mais usado, por exemplo, no dia a dia entre famílias, amigos, e o inglês, no caso, mais questão profissional, dentro da escola, né, no estudo. Então, eles já têm essa, digamos, né, eles já crescem com o inglês, né, diferente do Brasil, que a gente só tem a língua portuguesa, né, mas eu vejo que todo mundo aqui, todo maltês, não tive, por exemplo, nenhum maltês, por exemplo, não conheci nenhum maltês que só fala maltês e não fala inglês, ou talvez um pouco de italiano, porque tem maltês que fala italiano, né? Tem essa questão, tem muitos falam italiano justamente por também descender da etnia italiana. E assim, eu não me surpreendi, digamos, negativamente. Aliás, eu achei muito da hora, porque eles já falam 2 línguas, né? Já de berço, digamos, né? Então, eu acho muito legal. E assim, eles são receptivos. Por exemplo, do trabalho, às vezes eles falam na língua deles, a gente não consegue entender nada, mas muitos colegas falam assim, a gente fala porque é um pouco mais rápido, porque é uma língua da gente mais tranquila, então depois eles explicam para mim, né, por exemplo, não entendeu nada, né? Não entendi, explicam para mim o que aconteceu nessa conversa. Ou, por exemplo, eles estão conversando entre eles e eu chego, né,
porque não sou eu, digamos que não sou maltês, por exemplo, tem mais um holandês no nosso time, né, e quando eles vê que a gente está chegando, digamos, né, no trabalho e eles estão conversando na língua deles, eles já mudam automaticamente para o inglês, para introduzir a gente na língua. Isso eu achei muito bacana. Claro, tem os malteses, digamos, mais fechados, mas esses são exceções, assim. Eu acho que a maioria são receptivos, né, em relação ao falar o inglês, né. Entendi. O Alexandro, e aí aproveitando essa deixa, assim, cara, como que foi pra você, assim, porque assim, você foi já meio que você já tem um propósito mais imigratório, enquanto a Dani tá aí pelo idioma e depois volta pro Brasil, tanto é que ela ainda possui vínculo trabalhista no empregatício, né, no Brasil, continua trabalhando remoto, né, e fazendo intercâmbio, estudando ao mesmo tempo, curtindo, né? Tanto que a gente queria marcar fim de semana, falou assim, não, fim de semana eu vou aproveitar. Vocês chegaram no inverno também, né? Tem mais é que aproveitar mesmo. Então, bom, aí você inicialmente, tava indo na escola, tudo, saiu do seu trabalho no Brasil e começou a aplicar para as vagas aqui. Como que foi assim, você que é de tecnologia, né? Você poderia falar assim, se você teve alguma dificuldade e se você tá... Bom, imagino que você esteja gostando, porque até agora você tá lá, tá aí, né? Como que foi? Sim. Então, foi assim, eu me surpreendi mesmo nessa questão, porque eu achei que ia ser muito difícil, ia ser muito demorado. Achei que, por exemplo, por conta da minha, digamos, minha preocupação em relação a eu achar que eu não estava, digamos, preparado, pronto para o inglês, né, para trabalhar com pessoas, né, conversando inglês. Eu conheci uma recruiter pelo LinkedIn. Ela me procurou, no caso, né, ela soube de alguém indicou para ela, me indicou para ela, não sei quem, mas ela me procurou dizendo que tinha 3 vagas e perguntou qual das 3 vagas que eu gostaria de me aplicar. Eu assim, não, pelas 3 eu achei todas fantásticas, né, todas as empresas, mas eu ficaria com essa primeira aqui. E me indicou ali, digamos, então beleza, mas o que tu acha de fazer então uma entrevista com as 3? Não, pode ser, mas eu daria preferência para essa aqui. Eu me apliquei, ela no caso, né, fez essa ponte, digamos, me aplicou para aquela vaga e eu tive contato com, no caso agora meu atual gestor direto, né, então eu tive, digamos, 2 entrevistas, uma primeira com a recruiter e depois com o meu gestor. E foi assim rápido, assim, e assim, eu não sei, talvez tenha diferença, por exemplo, entre a questão de não ter o visa, por exemplo, como eu tô como cidadão italiano, talvez ajudou um pouco, como cidadão europeu. Mas assim, depois disso, ainda veio mais 3 empresas me procuraram, então me procuraram pelo LinkedIn, sabendo que eu estou morando em Malta, e até no caso, né, ofereceram, por exemplo, uma proposta, digamos, para conversar, tal, e eu acabei recusando porque, assim, na empresa que eu tô tá ótimo por enquanto, né, preciso evoluir bastante ainda, tem bastante coisa, dificuldades às vezes em algumas reuniões, né, para poder me expressar, né, ainda pretendo fazer mais algum curso assim um pouco mais avançado, né, eu entrei como, por exemplo, B2 e saí como C1, mas não me qualifico como C1, então, digamos, eu acho que eu tenho que dar um increase, né, aumentar meu vocabulário na questão. Mais tempo. Isso eu quero investir um pouco mais, assim, mas assim, a experiência assim tá ótima, a questão de achar o emprego assim, neste caso na área de tecnologia, tem muito brasileiro aqui, conheci alguns brasileiros que trabalham em empresas de iGame, né, que é a empresa que eu trabalho, então tem muito brasileiro trabalhando na área, ou que a pessoa é English speaker, ou pode ser também para atendente português, né, então tem também nessa, para quem, digamos, não estou preparado para falar inglês, mas eu consigo uma vaga para atender, por exemplo, o ramo de Portugal ou Brasil mesmo, então é possível encontrar essas. Legal, bacana, cara. Agora, assim, uma questão que ficou meio que hoje, né, se a gente for comparar, eu tenho feito, assim, bastante orçamento, pessoas que querem fazer intercâmbio que nem a Dani, assim, de curta duração, de 3 meses, às vezes de 2 meses, né, e aí eu faço uns comparativos. Você acredita que o Reino Unido está saindo mais barato por conta da acomodação? Eu percebi que as escolas estão cobrando um valor assim relativamente alto, né? Se for comparar com o Reino Unido, de acomodação da própria escola, né? Barateando, fica mais barato fazer intercâmbio no Reino Unido.
Mas, se eu não me engano, a Dani inicialmente foi fazer o curso e já com acomodação reservada pela escola, e depois você conseguiu uma acomodação por conta. É isso mesmo, Dani? Como que foi essa experiência nesse sentido? Na verdade, o meu caso, eu aluguei um quarto de um amigo que trabalhava aqui, que já morava aqui. Um amigo de um Ah, amigo. é. Verdade, verdade. Você não pegou a acomodação da escola, por isso que valeu a pena, né? Você pagou o Valeu a pena curso demais. e Isso. Aluguei um você. quarto privado, Aham. né? Como que é? Você paga o valor assim, bem mais reduzido, né? Porque eu Entendi. acho que o caro na escola é acomodação. Uhum, Privado, pra você ficar num quarto privado é muito mais caro. Aí eu uhum. consegui alugar um quarto no apartamento, divido o apartamento com um italiano e uma italiana, Opa, e bem tranquilo. Para mim tá perfeito, perto da escola. No meu caso, eu tô na Atlas, né? E certo. tá tranquilo, tá tranquilo. Aí realmente pela escola, pra ficar igual meu caso, né? Como eu sou nômade digital, tenho que trabalhar home office, eu precisava de um cantinho para eu ficar ali, só eu Privado. trabalhando com o meu Pra você se laptop. concentrar, sim. Então, eu Uhum. não podia dividir apartamento. Então, meu perfil é um pouco diferente do que muitos outros estudantes, né, que vêm fazer intercâmbio e tal. E Então, eu você tá lá até precisava de um hoje, cantinho. na Estou lá acomodação. até hoje. Legal. O Estou lá até Alexandro hoje. foi mais ou menos parecido? Você inicialmente alugou um quarto, depois conseguiu uma casa, né? Não, na verdade, assim, como eu estava trabalhando com uma empresa do Brasil, né, eu precisava ter esse, digamos, esse meu canto. Eu entrei, digamos, né, numa acomodação, né, um quarto dividido, inclusive, né, quando eu cheguei lá já tinha duas pessoas, né, um japonês, um da Geórgia, Uhum. e eu fiquei pensando já, na primeira semana já entrei em contato com a escola para tentar conseguir um quarto só para mim. Porém, eu vi que era muito caro. Então, eu decidi continuar e tentar trabalhar daquela forma. Uhum. Por sorte minha, eu tive muitos colegas muito tranquilos. Eles não eram de festa, não eram, digamos, de agitar muito, né? Então, eles respeitavam. Inclusive, tinham, né? O rapaz da Georgia também estava trabalhando home office, né? Trabalhava de lá. Então, o pessoal é tudo tranquilo para mim. Assim, foi maravilhoso, assim, da questão de, digamos, eu conseguir trabalhar do apartamento, né? A questão, digamos, eu tenho meu momento para trabalhar, eu tenho reuniões, não tinha barulho, assim, 90% dos casos não tinha barulho para poder, eu poderia trabalhar. Às vezes eu conseguia, não, eu vou hoje, vou no Starbucks, eu vou num bar, num pub, no caso, que é mais tranquilo, digamos, né? Para eu ter uma reunião, eu consigo ter essa flexibilidade para trabalhar, né? E acabei decidindo não, optei por não pegar um novo quarto, digamos, um quarto separado, justamente pela questão de preço. Uhum. Depois, quando eu terminei o curso, daí sim, daí eu aluguei um apartamento, né, inclusive com brasileiros depois, né, Legal. por questão do trabalho mesmo, daí eu consegui o trabalho, consegui, né, aí sim, daí eu decidi, e realmente fica mais em conta, né, se a gente dividir uma casa com pessoas, do que realmente encontrar, pegar a acomodação da escola, no caso, né, fica mais em Uhum. conta. Bacana. E como que tá a Dani, assim? Você já tá no quarto mês, se eu não me engano, indo pro quinto, né, de Malta. Como que tá o inglês É, do dia que você chegou para agora? E se você puder passar um pouquinho assim da sua experiência com a Atlas, que é a escola que você escolheu. tá. Quando eu cheguei aqui, meu inglês estava bem básico, assim, intermediário, bem. Uhum. Eu travei, eu não conseguia falar, não conseguia entender direito, todo mundo falando muito rápido. Eu falei, ferrou, o que, que eu vou fazer? O que, que eu tô fazendo Uhum. aqui, né? Passando uma semana, eu já começava a entender tudo. Então, acho que o meu inglês voltou todo, né? Que eu já tinha aprendido lá anos atrás. Uhum. Então, de julho para cá, ou para outubro, melhorou assim. Eu não sei nem te explicar, mas assim, hoje o pessoal conversa, eu converso normal com o pessoal, obviamente, né? Como que é a Ainda me rotina, assim? falta. Você aproveita bastante os estudantes da escola? Tem gringo, assim, tem estrangeiros para Tem, você sair, passear junto tem, e praticar o inglês? tem. Hoje eu tenho amigo do mundo inteiro, né? Comecei na Uhum. escola, conheci outros grupos de pessoas de outros. Aí, assim, amigo de um amigo de um amigo. Aí Uhum. você sai para um lugar, já faz mais 3 amigos, cada um de um lugar, da França, da Alemanha. E assim, cada um com o seu sotaque, né, ali para poder falar. Sim. Então você vai que pega um pouco de cada coisa. Isso é muito bom para o aprendizado. Então você Uhum. começa a entender muito mais rápido o inglês que o pessoal está falando, né? Que cada país tem característica ali do sotaque, né?
Sem Igual vocês dúvida. estão coreano falar, é difícil demais. É difícil demais o coreano falar para mim, né? É. Uhum. Então, nesses 4 meses, meu inglês melhorou muito. Melhorou tanto que eu estou participando de reunião no meu trabalho em inglês, coisa que eu morria de medo. Que legal. Coisa de fazer ligação. Eu morria de medo. Como é que eu vou fazer uma ligação em inglês? E eu vou travar. Não, normal. Já tive que resolver problema. E tá bem melhor. Tá bem melhor. Então, eu super recomendo. A experiência é fantástica. O aprendizado é muito mais rápido. Que bacana, Dani, que bacana. E você, Alexandro, o que você achou da Giv Malta, cara? Como que tá a escola? Se atendeu suas expectativas? O que você pode aproveitar? O que você pode dizer da escola? Eu não digo que eu só atendi ou melhor, não digo que só atendeu, mas como superou as expectativas, assim, que, né, como eu te falei no começo, teve momentos que eu tive aula, digamos, né, privada, né, eu não paguei por privada, mas naquele momento que era um pouco do Covid, um pouco também da questão do ser inverno, então a gente não tem, digamos, tantos alunos, né, e, assim, eu tive uma atenção extraordinária de cada professor, né, assim, bom, nem vou citar nomes, mas sim, cada professor assim que são maravilhosos, são ótimos. Legal. Eu, digamos, com o meu pessimismo, mesmo com o meu pessimismo nos professores, conseguia levantar minha moral, por exemplo, de dizer assim, não, tu tá indo muito bem. Eu achava que não estava indo bem porque realmente eu exijo muito de mim, né? Sim. E eu percebi mesmo quando eu estava faltando uma semana de aula que eu percebi a evolução mesmo do que eu tinha em relação, por exemplo, quando eu cheguei, né, a bagagem que eu tinha e a bagagem que eu, digamos, estava saindo no curso, né? Eu fiquei, digamos, de fevereiro até meio de maio. Então, ali em começo de maio, digamos, já havia diferença ali que, nossa, absurda a diferença de o contato que eu tinha com os alunos, com os colegas de classe, com os professores, né, a questão da procura do emprego, que, né, me ajudou a conversar muito mais, as voltas, assim, que a gente começava a sair, digamos, final de semana, né, conhecer mais pessoas. O pessoal da escola? E isso ajudou bastante. Então, e não é só, por exemplo, na aula, né, na sala de aula que a gente aprende, né? A gente aprende também nos intervalos das aulas, nas saídas, nas conversas. Na prática, né? Na vida real. Isso, E por falar nisso, assim, qual que é vamos dizer assim, a atividade preferida? Como que é a rotina de vocês aí quando se diz em viver Malta mesmo, né? Praias, onde vocês gostam de passear, tipo de lugares que vocês gostam de frequentar, que vocês poderiam indicar? Olha, praia. praia primeiro, né? Blue Lagoon, Gozo, Golden Bay, Paradise Bay, todas as praias maravilhosas. Riviera Bay, né, a chamada Aintofirra, eu gosto, amo o pôr do sol de lá, é muito, muito da hora, assim. E a questão de... tem alguns eventos, né, que aqui em Malta tem, né, por exemplo, uma empresa que faz, digamos, uma empresa, não, um grupo, digamos, né, que fazem alguns encontros, promovem alguns encontros, justamente para as pessoas se interagirem, né, falar inglês. E o mais interessante disso é que não vem, por exemplo, somente pessoas que estão aprendendo, né? Vem pessoas da Irlanda, vem pessoas dos Estados Unidos, vem pessoas da Austrália, para fazer esse contato. Isso eu acho muito bacana, porque você não está com contato somente com quem está aprendendo, você tem contato com nativos, né? Então, eu conheci, fiz contatos ali, tem pessoas que eu converso até agora, sabe? Então, isso é muito legal, muito... Que bacana. E você, Dani, o que você gosta de fazer? Os lugares que você poderia indicar para o pessoal? E você chegou a dar uma volta na noite também? Como que é? Além das praias aqui, né? Por exemplo, a Blue Lagoon é minha preferida. Blue Lagoon e Paradise Bay. Você é de Minas, né? Ou seja, eu sou de Minas. Não tô acostumada com praia. Não tá acostumada, então tá gastando a vontade mesmo, né? Eu cheguei no auge do verão, em julho, e eu tava de férias do meu trabalho, então era escola, praia, quase todo dia. Então, para quem gosta, eu recomendo vir no verão, sabe? Certo. E além disso, tem a noite também, igual aqui em Lima, tem vários bares legais aqui, tem Pativiu também, que é para quem gosta de balada, tem várias baladas legais, então assim, tem muita coisa para fazer, né? Principalmente no verão.
Agora que eu tô pegando o outono, entrando no outono e inverno, não sei, tô observando. Tá. Mas o verão aqui, para quem gosta de praia, é Dá para fantástico. aproveitar bastante. Em relação à cultura e no sentido de, assim, se a gente for comparar com o Brasil, o que vocês estão achando da segurança aí, por exemplo? Assim, vocês percebem alguma diferença? Como que é a vida das pessoas vivendo mesmo de fato em Malta? Absurdamente diferente. Né, não é aconselhado, né? Algumas pessoas aqui realmente falam, por exemplo, não deixa, por exemplo, a mochila solta no ônibus, sem notar, porque pode ser roubada, mas nunca aconteceu comigo. Eu deixo, por exemplo, vou para a praia, vou com minha mochila, com toalha, celular, carteira, deixo num canto, nas Até pedras mesmo lá e vou mergulhar, e Até nunca mesmo aconteceu porque nada. Malta também é um lugar muito turístico, né? Não dá pra confiar também, às vezes não dá nem pra saber se é mais uma da cultura local, assim, do pessoal roubar, né? Sim, É muita não, gente. Mas é muito diferente. A cultura, assim, o pessoal, assim, é muito respeitoso, assim, eu vejo, no caso, né, a questão de trânsito em relação ao Brasil, é muito mais respeito, né? Claro, o trânsito aqui é um pouco caótico, mas não é por conta por exemplo, da falta de respeito. É um pouco, realmente, porque nesse último ano cresceu, Malta evoluiu muito, né, a questão de construções, muito, conserto de estrada, às vezes a estrada bloqueada por conta de um guindaste que está construindo, por exemplo, um prédio, né? Tem muitas construções aqui, está tendo, então isso deixou um pouquinho bagunçado, né? Mas realmente, né? Nunca fui, por exemplo, para a Irlanda, mas imagino que a questão de infraestrutura urbana entre esses dois países tenha uma diferença muito grande, né? Porque aqui não tem trem, um método de transporte seria, digamos, né, táxi ou ônibus, né? Inclusive, hoje, agora, o ônibus é de graça aqui em Malta, então Ah, tem essa é? vantagem. Nossa, não É de graça. sabia. Que bacana. E assim, você vê o pessoal reclamando de falta de acomodação aí também? Não de falta de acomodação, mas pelo preço. Ah, Porque é tá. muito caro. Tá Muito caro. caro mesmo. Você Entendi. consegue muito fácil, né? Inclusive, mas se você está, digamos, disposto a pagar um preço, digamos que às vezes é um pouco mais acima do normal. Por exemplo, eu tenho amigos que mora em Barcelona. Eu comparei o preço de um apartamento de 2 quartos com um apartamento de 1 quarto que eu tô morando agora, é o mesmo preço, né, em Ah, Barcelona. e olha que Então, Barcelona é uma cidade do tamanho de Malta, praticamente, né? e É muito caro. Aluguel aqui, acomodação, o muito caro. pessoal parece que aumentou um pouco, aumentou muito o valor na época do começo do inverno, e com esse reflexo da guerra, acredito que eles não vão baixar o preço. Eles vão continuar com o preço assim. O que pode acontecer é que no próximo verão vão aumentar mais. É o que eu, né, talvez estou imaginando agora que possa acontecer, porque a inflação, né, no caso, que como pegou a Europa inteira, então tem abalado um pouquinho nessa questão de preços, né? Entendi. Quer dizer, é muito legal, porque assim, vocês conseguem transparecer que tudo também tem, né, o lado ótimo, o lado bom e tem o lado ruim também, né? Não existe um lugar perfeito. Mas o fato é que, tudo bem, o custo de vida no aluguel não é uma exclusividade nem de Malta, nem da Irlanda. Tá geral na Europa, né? Mas eu, comparando com Barcelona, sim, realmente acho que Malta é um país que tem uma tendência de ficar um país caro para se morar em questão de aluguel, né? Aí tem que ver o que compensa mais para as pessoas que vão viver, né? Até mesmo porque os bancos, assim, se a gente for comparar financiamento de imóvel pagando num banco europeu com um banco brasileiro, é ridículo, assim, a diferença, assim. Eu falo pela Irlanda, né, que a gente já fez algumas simulações com essas pessoas também que já compraram seu próprio imóvel, e eles falam, cara, é mais barato pagar o financiamento do que o aluguel, e os juros cara, é muito pouco, não tem nem como comparar com o do Brasil, né? Então, é isso, às vezes é isso, né, meio que uma solução sair do aluguel, né? Bacana. E a Dani, vai embora quando der 6 meses? Ou tá pensando em migrar para outro intercâmbio? Como é que tá aí os planos pro futuro? Pensando, É pensando mesmo? seriamente. Até então, meu visto é até dezembro. Que legal. Uhum. Meu visto é até dezembro, mas eu já estou vendo outras possibilidades, né? Porque aqui em Malta, por exemplo, tem visto de nômade digital. Portugal também tem, alguns outros Verdade. países.
Então, Uhum. estou começando a dar uma pesquisada para ver o que pode ser viável, né? Eu gosto Bacana. dessa liberdade de ir e vir, não quero ficar fixo em algum lugar. Quero Boa. poder estar aqui, Aproveita enquanto volto para você o não tem Brasil, filho. vou para outro país, é tipo Aham. isso. Nômade digital mesmo, né? Nessa pegada. Então, E até o. para quem, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, não tenha medo, porque vale super a pena, né? No meu caso Legal. aqui, até aproveitando, são 5 horas de fuso horário, então o meu horário de trabalho aqui é 9 horas da manhã e são 2 horas da tarde daqui. Então, se eu consigo Aham. estudar de manhã e trabalhar à tarde e à noite. É Sim. puxado, confesso, É, mas né? assim, vale Descansa super a pouco. pena. E tá valendo, pra mim tá valendo a pena. É isso mesmo. Tem que mais aproveitar fim de semana. Nada de gravar vídeo. E o Alexandro, como é que tá aí os planos pro futuro? Então, a empresa, assim, me surpreendeu, no caso, né, a questão do que eu achava, por exemplo, que achava que só ia, digamos, obter, por exemplo, aprendizado, não, ela me surpreendeu a questão de cultura, por exemplo, né, de como funciona uma empresa aqui. Aham. Então, eu pensava, por exemplo, em ficar um ano, né, no máximo, e sair para poder, por exemplo, para um país, digamos, com mais estrutura, né, em questão, e um foco mais em inglês, e não ficar, digamos, estagnado, por exemplo, parado sempre num país. A minha ideia era, Uhum. digamos, né, a ideia, assim como a Dani falou em questão de nômade digital, né, a minha ideia como trabalho na área de TI era essa no caso, né. Uhum. E depois, talvez, em alguns anos, sei lá, 7, 8 anos, voltasse para o Brasil. Ah, Mas, assim, tô gostando muito aqui, a experiência tá me trazendo muitas coisas boas, né? Uhum. Talvez eu fique um pouquinho mais. É, só o fato de E, você também ter uma experiência internacional, né, cara? E o inglês evoluindo cada vez mais, isso conta muito também, né, pra sua área, né? sim, né? Não dá para explicar, assim, é só vivendo, né, para Sim. ter uma ideia, por exemplo, né, apesar por exemplo, apesar dos pesares, né, digamos, da dificuldade que a gente tem, do preço ser mais alto e tudo que a gente tem de dificuldade, a gente tem que colocar na balança os benefícios, né, e os prejuízos não, mas as dificuldades que a gente tem aqui, né, com certeza super, super vale a Fortalece. pena ter esse desafio, digamos, né, em Uhum. aprender inglês, Uhum. ter procurar um emprego nesse, né, Sem durante o dúvida. momento que você está trabalhando, está estudando, ou mesmo não está estudando, não está trabalhando, mas procura um emprego. Né? Quando eu vim Uhum. para cá, como eu falei, né, eu vim trabalhando com uma empresa no Brasil, eu trabalhava basicamente como a Dani, né? Então, né, das 9 da manhã, né, até as 11 da noite, eu estava em função, né, ou da aula ou do Uhum. trabalho. Então não Sim. tinha, digamos, um sossego, só tinha o final de semana, né? E como era inverno, quando eu cheguei aqui, tinha bastante vento, às vezes chovia no final de semana, eu não conseguia aproveitar, digamos, Malta. Quando Uhum. chegou o verão, ninguém me segurava, assim, né? É demais, sim, é demais. Entendi. Ah, Legal, legal. Bom, foi bacana, assim, fico muito feliz e satisfeito, né, sabendo que vocês estão bem, né, que vocês estão aí se divertindo. Ah, eu acho que o mais importante de tudo é isso, né, vocês estarem bem, sabendo que vocês investiram dinheiro no lugar certo, na coisa certa, né, e só tem agregado valores aí, acredito, para a vida de vocês, profissionalmente, intelectualmente, né. Bacana, obrigado, viu? Não vou segurar mais vocês, não. Sei como é que é a correria aí. Daqui a pouco a Dani tem que tá voltar pro tranquilo. trabalho. Mas agradeço demais, viu? Sempre que precisar de alguma coisa, sabem que podem contar com a gente. E vamos nos falando no futuro também, tá bom? Um bom fim de Com semana certeza. para vocês. Mas assim, eu que agradeço, Cauê, porque assim, eu vi que assim, eu tenho contato com pessoas que tiveram com outras agências assim, né, de intercâmbio, e eu nunca vi, por exemplo, um pós-venda igual ao seu, assim, não quero levantar muita moral, mas assim, falando francamente, é o que acontece, sabe? Eu lembro que já tinha terminado o meu processo, digamos, meu processo, minhas aulas ali, a gente manteve contato. Tu me ajudou bastante a questão, né, do procura da casa, inclusive, tipo, deu umas ideias, não digo que ajudou, né, Conseguindo a especificamente, mas casa para você, né? isso, não conseguiu a casa, mas, pô, deu várias nortes ali, assim, olha, é, bom, eu conheci você ali por conta, né, de um cliente, então eu vejo que essa questão do boca a boca, dessa, digamos, do boca a boca ficou meio estranho, mas essa questão É isso mesmo, essa parte indicação, particular, né? Uhum. a identificação, assim, ela
ajuda muito, né? Não é só a questão, por exemplo, da divulgação digitalmente no Instagram, no YouTube, isso ajuda muito porque questão de amizade, ela vai criando um network também, né? Tipo, pessoa para pessoa. Isso tem ajudado muito, sabe? E olha, super Pô, que indico. bacana, cara. A experiência da hora demais. E eu também, viu, Cauê? Tenho muito a agradecer, porque eu cismei com um mês de inventar de fazer intercâmbio. Eu falei, meu Deus, como é que alguém organiza? Foi puxado, mas deu certo, né? Foi tudo ali nos 45. Mas você me ajudou, me deu as opções, foi me orientando, eu consegui fazer boas escolhas. Então, eu te agradeço demais, viu? Ah, que legal, que legal. Ah, que bom, pessoal. Fico feliz aí de ter esse feedback de vocês. Assim, isso só alimenta a nossa alma, nosso desejo de continuar evoluindo, melhorando. E espero que a gente, não sei, né? Assim, ano que vem eu quero estar na Irlanda, né? Para visitar, que a gente tem bastante gente lá, mas a gente tem feito pouco conteúdo de Malta, mas a ideia é voltar a fazer bastante, para a gente também ter uma família maior aí, a gente poder de repente fazer logo um mochilão no próximo verão. Se não der pra gente se encontrar, se vocês não tiverem aí, mas pelo menos a gente vai ter aí esse carinho, esse contato aqui que a gente pode levar pro resto da vida. Sim. Ou ir para a Irlanda também. Eu também quero conhecer a Irlanda um pouco assim. Eu sei que não é, digamos, um clima que é o clima que dá match comigo, né? Que é um pouco mais chuvoso, um pouco mais frio, mas eu gostaria com certeza de visitar. Tenho amigos lá, inclusive, né? E já andei sabendo, né? Te acompanhando, digamos, nos vídeos que você tem, né? Das conversas que você tem, dos bate-papo com o pessoal, os clientes e tal. Né? E já andei sabendo que acho que em julho você vai para lá, né? Então, tô pensando também em dar uma planejada para... Pô, seria assim, perfeito. Seria perfeito. Tomara que dê certo. Tomara que a Dani esteja por aí também. Em algum lugar. Pensando no meu próximo intercâmbio, com certeza. Tá bom, então, pessoal. Vou liberar vocês aqui e voltar para a rotina aqui. Obrigado, viu? Sucesso para vocês. Precisamos, estamos aqui às ordens. Um grande abraço, bom final de semana, tá? Tchau. Valeu, tchau.